Contrato intermitente na construção civil. Hoje vou falar de um contrato que gera muitas dúvidas, que é o contrato intermitente. Mas antes de falarmos sobre esse contrato, eu gostaria de me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Adriana, sou advogada, especialista em direito empresarial e direito imobiliário e atuo exclusivamente para o setor da construção civil. E sou autora do método Construtora Blindada, um curso voltado exclusivamente para engenheiros e construtores. E tem alunos espalhados aí por todo o Brasil. Então vamos lá falar do contrato intermitente. Se você nunca ouviu falar desse contrato, ele veio com a reforma trabalhista, é um contrato regido pela CLT, carteira registrada, então é um vínculo de emprego. O contratado vai ser o seu empregado. Para a gente entender, vamos relembrar aí quais são os requisitos de uma relação de emprego. Tem subordinação jurídica. O que é isso? O profissional, o funcionário está com tempo e serviço à sua disposição. Tem uma jornada de trabalho, um horário determinado, cumpre as regras da sua empresa, ele vai trabalhar conforme a determinação sua ou de um superior hierárquico que você determinar. Ele tem pessoalidade. Se você contratou José, ele não pode mandar o Joaquim no lugar dele. Você contratou a pessoa dele. Tem habitualidade ou não eventualidade. O que é isso? Ele trabalha de forma contínua. Tem onerosidade. Ele recebe um salário para trabalhar, uma remuneração, um salário garantido, um mínimo legal ou mínimo aí da convenção coletiva. Ainda que o salário dele seja variável, mas ele tenha certeza que no 5º dia útil ele vai receber o mínimo legal. Então a relação de emprego possui esses requisitos. E o contrato intermitente também possui? Quase todos. A diferença é que ele não tem a continuidade, a habitualidade. É isso que diferencia ele de um contrato tradicional de trabalho, o contrato individual de trabalho. Então, o contrato intermitente vai ter todos esses requisitos? Sim, exceto a continuidade. Esse contrato não tem a continuidade, a habitualidade. Ele não é um contrato contínuo. Então, esse funcionário ele é contratado para trabalhar em demandas específicas, pontuais ali na sua empresa. Na construção civil, por exemplo, um gesseiro, um eletricista, um pintor que você precisa ali na fase específica da obra. Se você fosse contratar pelo contrato tradicional de trabalho, quando não tivesse demanda na sua empresa, ele estaria em casa, mas estaria sendo remunerado. Nesse contrato intermitente, não. Tem demanda na empresa, você convoca o funcionário. Não tem, ele vai ficar em casa ou ele pode ter outros contratos com outros empregadores. E quando tiver demanda, você convoca e ele vai trabalhar para você. E quando ele não estiver trabalhando, o contrato fica suspenso e você não tem que pagar diferente do outro contrato, tradicional contrato de trabalho. Ele só vai receber quando trabalhar. E todas as verbas trabalhistas, diferente de outro contrato tradicional, você já paga quando você for pagar a remuneração. Por exemplo, se ele trabalhou 3 dias no mês, você vai pagar férias, 13º, INSS, todas as verbas trabalhistas referentes proporcional aos dias trabalhados. Então, quando esse funcionário sair, se você for rescindir esse contrato, não vai ter ali aquele passivo trabalhista, não vai ter aquele acúmulo de verbas trabalhistas. Então, para você contratar um profissional, um funcionário pelo contrato intermitente, você tem que observar a característica principal dele, que é a não continuidade. Esse profissional não pode trabalhar todos os dias normalmente. Ele tem que ter intervalos de atividade e inatividade, senão vai descaracterizar esse contrato e vai ser um contrato tradicional aí de trabalho. O que deve ser observado para fazer um contrato aí intermitente? Primeiro, esse contrato tem que ser escrito, obrigatoriamente escrito. Então, faça um contrato escrito, coloque a forma, estipule a forma que esse funcionário vai ser convocado. Por exemplo, por e-mail, por WhatsApp, porque você tem que convocar. O mínimo 3 dias. No mínimo 3 dias de antecedência, esse funcionário tem que ser convocado e ele pode aceitar ou não. Até porque ele não tem exclusividade com a sua empresa.
Como ele não trabalha de forma contínua, geralmente ele tem outros contratos com outros empregadores. Então pode ser que você convoque esse profissional e ele não consiga te atender, não consiga trabalhar naqueles dias. Então é interessante você ter vários profissionais aí por esse contrato para você não ficar aí na mão quando você precisar. Então você tem que convocar com 3 dias de antecedência e ele tem que responder com 1 dia de antecedência. Se ele não responder, entende-se que ele não aceitou. E caso ele aceite, mas não compareça, não venha trabalhar, a lei estabelece uma multa de 50% da remuneração que ele teria direito se trabalhasse. Ele aceitou e não veio trabalhar, na próxima vez que ele vier, você pode descontar a 50% do valor que ele receberia se tivesse trabalhado normalmente. A mesma coisa serve para você. Se você convocou esse profissional para trabalhar 4 dias na sua empresa, na sua construtora, e ele trabalhou apenas 1, 2 dias e você dispensou, você vai ter que pagar 50% do restante. Se falta 2 dias, você vai ter que pagar a remuneração aí de 1 dia. Então a multa aí é para ambas as partes. Deixe estipulado no contrato também o valor do pagamento da remuneração desse trabalhador, que ele vai receber por dia trabalhado ou por hora trabalhada. Como você vai precificar isso? Você vai fazer aí ver pela convenção coletiva, o mínimo legal da convenção coletiva ou do salário mínimo legal. E vai ver qual que é o horário que sai desse trabalhador por dia ou por hora e já deixe isso determinado no contrato. Aí ele trabalhou 3 dias, você vai pagar o valor do dia e todas as verbas trabalhistas proporcionais a esses dias trabalhados. Outra cláusula importante para você constar nesse contrato é uma cláusula de sigilo, tendo em vista que ele não vai ser um profissional exclusivo para sua empresa, ele vai trabalhar para outros empregadores. Então pode ser que ele tenha informações aí da sua empresa e compartilhe com outros empregadores, com outros empresários. Então estipule uma cláusula de sigilo aí com multa, inclusive quando ele sair da empresa, que essa multa vai continuar vigente. E é isso. Observe as características deste contrato. É um contrato aí que vai te ajudar a reduzir os custos, tendo em vista que esse profissional só recebe quando trabalha. Então é importante você entender que não é um contrato que você vai contratar um funcionário para trabalhar de forma contínua. É aquele profissional que trabalha ali de forma esporádica, que trabalha em fases ali determinadas na sua construtora, na sua empresa. Mas é uma excelente forma aí de redução de custos. E se você gostou desse conteúdo e quer me acompanhar nas outras redes sociais, eu faço lives gratuitas semanais no Instagram. Abro caixinha todos os dias e todos os dias eu estou falando sobre construção civil. Te aguardo lá também.